Oi, gente! E no vídeo de hoje eu irei reaproveitar essas tabuinhas que o meu esposo retirou de um daqueles carretéis bem grandes. E aí eu não queria descartar de forma alguma essas tabuinhas, porque elas são muito bonitinhas, né, gente? E elas são todas iguaizinhas, do mesmo tamanho. Então eu decidi reaproveitar de alguma forma aqui e fazer algumas decorações com elas, tá? Como elas são todas do mesmo tamanho, eu não precisei cortar, então eu já fui logo lixando as madeirinhas, tá bom? Para essa primeira ideia, eu separei aqui 4 tabuinhas, na verdade são 6, tá? 4 vai ser para a minha base e as 2 eu vou fixar embaixo, tá? Elas vão ficar na parte de baixo, que eu irei fazer uma bandejinha com essa. Eu vou usar esses parafusos, tá? Que atravessem a primeira tabuinha e cheguem pelo menos na metade das outras tabuinhas, tá bom? Eu comecei passando cola, tá? Para que as minhas tabuinhas fiquem bem fixadinhas. E fiz um pré-furo antes de fixar os parafusos. Como eu não tenho aquela pecinha de escariar, eu faço um rebaixo aqui com a ponta da própria parafusadeira, tá bom? Não que seja o ideal, mas sempre deu certo, tá? E aí, depois que eu fixei todos os meus parafusos, eu diluí aqui um pouquinho de tinta com água, deixei ela bem aguadinha e vou passar aqui em toda a minha peça. Eu passo, depois venho retirando o excesso da tinta com um papel toalha ou com um pedacinho de tecido mesmo, tá? Para que a tinta ela fique bem transparente da forma que vocês estão vendo aí. Eu fiz isso tanto na parte de cima como também na parte de baixo, tá bom? E agora, pessoal, enquanto a tinta seca dessa primeira peça, eu já vou preparar a segunda peça. Para essa segunda peça, eu precisei usar também uma outra ripa de pallets que eu tinha aqui um pouco maior, porque eu quero fazer uma tábua, tá? Com ela, uma tábua decorativa. Então, eu precisava de uma parte que ficasse maior, tá bom? E aí, eu marquei aqui na minha tábua, cortei com a tico-tico e usei um rolo de fita crepe que eu tinha aqui para fazer uma marcação para arredondar as pontas, tá? Aí eu já fui lá, já cortei, já lixei também. E agora eu vou fixar as 3 peças juntos. Eu passei cola entre elas e aí eu vou usar essas 2 ripinhas que eu tenho aqui, que também é de pinos, tá bom? E aí eu passei cola nelas também, coloquei aqui em cima das minhas 3 tabuinhas. Estou fazendo também um rebaixo aqui em cima dessa ripinha e estou parafusando, tá? Você tem sempre que se atentar no tamanho do parafuso para que ele não atravesse o outro lado da sua tábua, tá bom? Veja assim que ele chegue mais ou menos até o meio da segunda tábua. E depois de tudo fixadinho, eu vou fazer um furo aqui na minha tábua, porque depois eu vou amarrar um fiozinho de sisal nesse buraquinho. E eu acho que também ela fica com mais cara de tábua, né? E aí, pessoal, eu fiz da mesma forma que eu fiz na primeira tábua, com a mesma tinta diluída em água, eu vim passando em toda a minha peça e retirando o excesso com um paninho. Enquanto essa segunda peça também seca, eu já estou preparando a minha terceira peça. Aqui eu vou fazer como se fosse um mini painel, tá bom, gente? Eu separei 5 tabuinhas, tá? Centralizei elas aqui de forma que ficassem uma separadinha da outra e fixei em cima das 2 tabuinhas. E repeti o mesmo processo das outras peças, mas para essa eu irei usar essa latinha que vem aqueles pêssego em conserva, essas coisas, mas pode ser também uma latinha de massa de tomate, o que você tiver aí, tá bom? Aí eu apertei ela um pouquinho para dar uma achatadinha nela, não muita coisa, tá bom, gente? Porque eu queria que ficasse nesse formato. E aí eu vou pintar ela com uma tinta PVA para artesanato que eu tenho aqui na cor rosa bebê, mas aí você pode usar a cor de tinta que você quiser, tá bom? Aí, pessoal, enquanto a minha latinha seca, eu voltei lá no meu primeiro projeto, que a tinta já secou,
E eu preparei algumas imagens aqui que eu mandei imprimir no papel sulfite. Mas para que as minhas imagens fiquem um pouco mais transparentes, eu vou fazer essa técnica aqui com a fita adesiva, tá? Eu passo a fita atrás, esfrego bem aqui, eu estou usando uma régua, tá? Para que a fita fique bem grudada mesmo aqui no meu papel. E aí eu venho puxando com bastante cuidado para não rasgar a minha imagem. E aí, eu fiz isso em toda a minha imagem, mas ainda não fiquei contente e repeti o processo mais uma vez, tirando mais uma camada. Mas aí, gente, você tem que tomar muito cuidado, porque ela fica muito sensível, fica muito fácil de você rasgar a sua imagem. Eu dei uma rasgadinha em algumas partes aqui, mas foi pouca coisa, nada que ia impedir de usar a minha imagem. Então, depois de ter feito isso, eu vim picotando, assim, rasgando com a mão mesmo, tá? Em volta da minha imagem. E colei ela em cima aqui da minha bandeja com a cola branca. Depois que ela estava um pouquinho seca, eu vim passando o estilete entre as tabuinhas, entre essa emenda aí das tabuinhas, porque eu quero que pareça como se a imagem tivesse sido imprimida ali na madeira. Agora, eu vou esperar secar, enquanto isso eu vou preparar um puxador para a minha bandeja. Eu cortei 3 pedacinhos de madeira, 2 com 3 centímetros e 1 com 11 centímetros, tá? Vou colar com a cola para madeira e a cola instantânea para acelerar um pouquinho aqui o processo, tá? E depois eu irei passar esse envelhecedor em gel na cor tabaco. Aí eu passei no meu puxador e vim retirando o excesso com um guardanapinho, tá? Aí, pessoal, depois que a minha imagem já secou bem, eu também vou usar o mesmo envelhecedor em gel na cor tabaco aqui. Peguei com uma esponjinha e vim passando aqui em toda a minha peça, para que ela ficasse com aparência de envelhecida, tá bom? Aí, gente, para fixar os meus puxadores na minha bandejinha, eu coloquei aqui os meus puxadores certinho, medi dos dois lados para ver se estava bem centralizado. Marquei com uma caneta e aí eu fiz um pré-furo. E aí, pessoal, depois para marcar no puxador, eu coloquei um pinguinho de tinta em cada buraquinho que eu fiz e coloquei o puxador em cima. Então, assim, ficou marcado certinho aonde eu preciso furar aqui no meu puxador, tá? Então, eu fiz o pré-furo também no meu puxador e agora eu vou vir com esse parafuso, tá? Um parafuso grande, porque eu quero que atravesse bem aquelas duas pecinhas do meu puxador e que ele fique bem fixado, tá? Comecei parafusando por trás aqui, como vocês estão vendo, aí eu encaixo o meu puxador, né, nas pontinhas aqui do parafuso e termino de parafusar. Aí, eu finalizei a minha peça com o verniz acrílico à base d'água. E para a segunda peça, eu também preparei essa imagem aqui, da mesma forma, retirei as camadas de papel lá com a fita adesiva e colei aqui em cima da minha tábua usando a cola branca, tá? Fiz o mesmo processo, depois que estava um pouquinho seco, eu cortei ali com um estilete e passei o pincel com cola. Envelheci também com o mesmo envelhecedor em gel na cor tabaco. E aí, eu resolvi escrever aqui a palavrinha lavanda, gente, eu não mostrei, mas eu escrevi à mão livre mesmo, tá bom? Porque eu não tenho nenhum extenso, nada com esse nome. Então, eu escrevi à mão livre mesmo e depois finalizei com o verniz acrílico também. E aqui, para a minha terceira peça, a minha latinha já está seca e eu preparei também uma imagem da mesma forma que eu fiz nas anteriores, tá? Colei com a cola branca e vim envelhecendo com o envelhecedor em gel. Envelheci primeiro o meu mini painel, tá? E depois envelheci também a minha latinha. Eu resolvi, pessoal, bater um stencil aqui na tampinha, tá? Só que eu achei que ficou muito apagado, eu usei uma cor lilás, eu achei que ficou muito apagado, então eu resolvi contornar com uma caneta permanente, tá bom? Aí, para fixar aqui no meu painelzinho, eu fiz um furinho mesmo com um preguinho aqui,
na minha tampinha e fiz um pré-furo lá no meu mini painel para encaminhar bem o meu parafuso. Aí coloquei ali o parafuso, coloquei no buraquinho certinho e parafusei. Depois eu finalizei também com o verniz acrílico fosco, mas ainda não contente, eu achei que ficou um espaço aqui no meu mini painel, eu resolvi bater esse extenso aí também com gel envelhecedor. Gente, e esse foi o resultado das minhas peças com aquelas madeirinhas que certamente iriam para o lixo, né? Eu coloquei as 3 peças juntas aqui para vocês verem que coisa mais linda que fica, né, gente? Olha para vocês verem. Eu acho assim que com pouca coisa você consegue montar aí, né, um kit para mesa posta, um kit para você decorar a sua cozinha. Eu pensei em usar esse mini painel como um porta-talheres ou como um cachepô, você pode usar flores nele, né? Eu resolvi usar ele aqui como um porta-talheres para vocês verem, né? Pra gente também sair um pouco fora, né, da mesmice. Pode ser usado como um porta-talheres, mas tranquilamente você pode usar ele como um cachepô. Coloquei aqui algumas coisinhas na bandeja para vocês verem como que ficou linda. E aquela tábua também pode ser usada como uma bandeja para servir, né, gente? Claro que sempre decorativo, mas ela pode sim ser usada na mesa. A intenção era essa, por isso até que eu coloquei aquelas 2 ripinhas atrás. Ela serve tanto para você servir como para decorar, não é verdade? E aí, pessoal, eu quero muito saber o que vocês acharam dessas ideias, tá bom? Me conte aqui e me deixem dicas também de vídeo que vocês queiram que eu trago aqui para vocês, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que tenham gostado. Se gostou, não esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal caso não for inscrito. Um super beijão a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.